Olá, esse é o podcast Isso Não É um Problema de Comunicação. Bem-vindo, bem-vinda de volta. Esse é o podcast Isso Não É um Problema de Comunicação, ou não é só um problema de comunicação. Eu sou Vivian Rio Stella, estou ao lado da Lilian Doriguelo para a gente falar sobre vários temas que têm a ver com comunicação. Nesse episódio, a gente vai falar de uma coisa muito curiosa. Vamos falar das tendências. E uma delas é, vamos fazer um podcast? E a gente tá nessa aqui, né? Vamos fazer um podcast? A gente também caiu nessa. E a gente, claro que já ouviu podcast, vamos fazer uma newsletter, vamos fazer um aplicativo. Tem muitas tendências que surgem. E a gente vai falar, assim, de canais, de tendências, de como é que a gente escolhe um canal ou outro. Eventualmente, até como é que a gente escolheu fazer esse podcast para você também. Então, para começo de conversa, Lilian, quando você escuta assim, vamos fazer um podcast? Vamos fazer uma newsletter? O que te ocorre na cabeça? Primeiro me dá um arrepio na espinha. Por quê? Porque muitas vezes esse pedido ou esse convite vem pelo hype e não pelo objetivo. E não pelas pessoas. Vem pelo hype porque todo mundo está fazendo, porque a gente não pode ficar para trás, porque comunicação é quadrada. E aí não tem problema nenhum com o podcast. Olha a gente aqui. Não tem nada de errado. Muito pelo contrário. Mas ele precisa estar a serviço de algo. E ele não pode criar mais ruído do que solução de comunicação. Então, muitas vezes, a gente recebe esse convite quando já tem 15 canais rodando. E eles não estão resolvidos ainda. Então, seria mais um para a gente ter problema de audiência, para a gente não conseguir gerar engajamento. Então, tem muitas coisas que permeiam um novo canal. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. E na tua fala já traz um ponto que a gente já discutiu em outros episódios. Se você ainda não assistiu, volte lá para assistir depois que terminar esse. Mas é importante dizer assim, tá, esse hype é só um hype. A gente vai fazer porque tem um objetivo, ele está a serviço do negócio ou ele está a serviço de uma vontade. E a gente está vendo também muitos eventos, né, Lilian? Em todas as áreas, todos os setores, não só na comunicação, um excesso de eventos. E muitas vezes a gente vai para um evento e vê, nossa, aquela empresa está fazendo podcast. Nossa, tem uma empresa que fez uma newsletter incrível, tá com uma taxa de abertura altíssima, engajamento alto. Então, vamos fazer. Acho que esse é um exercício muito grande da saída para os eventos, quando a gente volta para o nosso dia a dia e dizer, peraí, o que de fato funciona para esta realidade, o que de fato funciona nessa matriz de canais e o que vai reverberar para a empresa. Esses são os radares que a gente tem que ter para tomar uma decisão como essa, você acha? Eu acredito que sim. Primeiro, o que a gente quer fazer com isso? Por que a gente quer um podcast? De novo, não tem nada de errado com podcast. Olha a gente aqui, Brasil, tá tudo bem. Mas a gente precisa ver a serviço de que ele está, né? Então, tem causos e dados que a gente pode falar aqui nesse episódio hoje para corroborar o que a gente está trazendo, mas em primeiro lugar a gente precisa ir onde o público está para ele funcionar. E será que um podcast está onde o público está? Uma primeira provocação aqui. E fico pensando muito como há muitas pessoas que escutam podcast, eu sou dessas pessoas que amam podcast. Somos. E escuto na estrada. Eu não escuto em casa. Tem pessoas que não, que escutam em casa, fazendo coisas de casa. Você, aliás, escuta como? Das duas formas, mas mais no carro do que em casa. Ou, enfim, na academia. Acho que cada um talvez tenha uma prática diferente de escutar, se é que escuta podcast. Também não vamos assumir que todo mundo escuta. Mas falando de podcast, acho que vale essa reflexão de, onde é que eu espero que as pessoas da empresa escutem esse podcast? Super. Porque uma coisa é a gente assistir podcast de pessoas que a gente ama, admira e tá tudo bem, e a gente vai ocupar o nosso tempo, entre mil aspas, livre, ou o nosso tempo de beber de fontes diversas para ouvir esse podcast. Agora, da empresa, em que momento se espera que essa pessoa escute? Porque eu fico pensando relatos que já ouvi, assim, não, mas se eu assistir o podcast da empresa, meu chefe vai falar que eu não tô trabalhando, entendeu? Ou então, não, espero que as pessoas escutem no carro.
Mas tem uma questão de segurança. Direção defensiva não fique escutando enquanto você dirige. Exato. Então, essa pessoa vai escutar em que momento? Acho que esse é um primeiro ponto, entender quais são as dinâmicas de trabalho, como é que esse veículo de informação conversa ou não com essa rotina. É isso, Lilian, você acha também? Eu acho, estou super alinhada. Como é que ele conversa com essa rotina? E eu acho que tem que pensar também se é adequado, sabe? Já tive momentos, dando causos aqui, exemplos, já tive momentos de discussão, por exemplo, para planejar canais de comunicação, em que se falava em, vamos colocar uma rádio corporativa dentro do fretado, para as pessoas ouvirem no deslocamento. E aí a gente colocou uma das pessoas que usam fretado para ouvir essa ideia e saber como é que ela, né, como é que soava para ela essa ideia. E ela falou: olha, vocês me desculpem, adoro trabalhar na empresa X, mas quando eu estou no meu caminho para casa, eu quero só estar no meu caminho para casa. Uhum. Eu não quero, porque é continuar trabalhando. Por mais que eu ame a empresa, que eu vista a camisa, etc, etc, eu preciso desse tempo de descompressão. Uhum. Eu preciso desse tempo de não pensar em nada, ou de ouvir a minha música, ou de ouvir a minha banda favorita. Eu não quero ter mais este compromisso. Então, tem uma questão de usabilidade, né, um momento adequado, onde vai encaixar. Se eu tenho um pacote de dados, a gente falou disso aqui em episódios anteriores, eu tenho um pacote de dados para acessar isso ou não tenho? E também de respeitar o uso daquela pessoa, se aquele momento é adequado. Eu ouvi em sala de aula já exemplos. Se minhas alunas estiverem aqui, elas vão saber que eu estou falando delas positivamente, mas para a gente refletir, no caso da empresa delas, existe uma rádio corporativa que toca nos banheiros. Foi a primeira vez que eu ouvi um exemplo como esse. E funciona. Então, assim, acho que modismos, usabilidade é que precisa prevalecer, sabe? E importante lembrar esse ponto que você trouxe da usabilidade, porque tem podcasts que têm uma qualidade muito boa de conteúdo. Eu já tive um relato de uma pessoa de uma grande empresa que fez um podcast com uma baita curadoria, com um tempo de duração curto, assim, com uma diversidade de vozes, inclusive, pessoas de várias unidades contribuindo com ideias, entrevistas com pessoas-chave da empresa. Foi premiado e tal, né? Um baita de um podcast, mas ele foi descontinuado depois de um tempo porque ele não tinha a audiência esperada. Então, eu fico pensando assim, quando vamos colocar de pé um projeto como esse, né, de podcast, o que que se espera em termos de aderência, audiência, ou é uma forma da gente dar voz para novas pessoas que não tinham voz antes? Que impacto tem no negócio, de novo, tentando falar que é a linguagem do negócio? Porque é uma pena, eu escutei algumas vezes para me apropriar desse podcast por um trabalho que eu fiz nessa empresa, e tinha uma qualidade muito boa. Então eu ficava pensando, puxa, por que será que não teve uma audiência tão grande? E tem muito a ver com o que você trouxe. Os rituais das pessoas no trajeto são rituais muito próprios de conteúdos não do trabalho. Então, vale muito a gente pensar assim. E aí estamos falando de podcast, mas pode ser qualquer outro formato. Newsletter. As pessoas assinam newsletters hoje em dia, eu assino várias. Algumas eu paro tudo assim que chega. Outras não. Então, eu penso também assim, o que me faz parar? E essa é uma pergunta para fazer também. O que faz as pessoas pararem aqui na empresa? É benefício, é festa de fim de ano? Talvez não seja só isso. Então, vale investigar o que as pessoas param para ler, se interessam por, para a gente colocar essa cara nesses conteúdos, veículos ou canais, né, Lilian? Total, total. E o que te faz parar para ver? Olha, geralmente, quando é de trabalho, tem que ter, assim, muita curadoria de, assim, informação diferenciada, uma fonte que não é a mais do mesmo, e boas histórias. Mas é o que me pega, né? Boas Tudo histórias. bem. Ou então assuntos que não têm exatamente a ver com o trabalho, mas que eu posso relacionar com o trabalho. Exemplo, tem uma newsletter que, assim, é da Joyce Pascovitch. Ela fala de amenidades de um mundo que eu nem pertenço. Perfeito.
Mas aquilo me dá vários ganchos sobre, então as pessoas estão lendo mais, as pessoas estão viajando mais, para onde elas estão viajando? Isso diz algumas coisas sobre escolhas de livros, de conteúdos, de referências. Então, é quase como um momento de descompressão para mim, E sabe? ampliação de repertório também. Exato, uma coisa que não está no meu dia a dia, mas que eu vou beber dessa fonte. Uhum. Então, para mim, é o que me faz parar. E Sim. você? Também, informação relevante, né? Eu fui te ouvindo e fui pensando muito em relevância. O que faria uma pessoa parar tudo que ela está fazendo para ouvir um podcast ou uma rádio corporativa do trabalho? Então, tem que ser algo muito especial. Tem que ser algo que ela não encontre em outros canais. Porque senão a gente só vai criar mais um veículo de repetição de algo que não necessariamente está funcionando e já está estabelecido. Ou uma coisa que você traz também nas nossas conversas e aqui é como é que isso se sustenta, né? Porque muitas vezes a comunicadora está sobrecarregada, a gente fala disso aqui também, tem muito trabalho, mas para quê? Com que finalidade? O volume não pode ser maior do que a objetividade, né? Do que o resultado. Então, de novo, são essas provocações que eu já fiz na minha vida quando vieram com essas sugestões. Nada de errado com a sugestão, mas a gente precisa olhar o contexto, né? Você fala tanto de contexto na comunicação, a gente precisa olhar esse contexto e a adequação, porque não é só a tendência pela tendência, porque senão ela morre na praia, vai ser mais uma trabalheira para a comunicação que não vai ser efetiva. O problema não é a trabalheira, a gente adora trabalhar, tá tudo certo. A questão é para quê? E até contando aqui de bastidores para quem está nos escutando, a gente refletiu também muito sobre fazer ou não um podcast. Sim. E a ideia de ter uma temporada com X episódios, com esses temas e não outros. A gente queria fazer 30 episódios, mas não dá, assim, não dá no sentido de, será que é viável? Será que as pessoas seguem interessadas? Porque tem tantas facetas. Então, acho que esse é um cuidado também, né? O que é relevante, experimentar um relevante por um tempo determinado para não ficar um excesso, uma infoxicação para mais um canal. Então, acho que para quem é comunicador aí, que está com essa demanda, vamos fazer um podcast, vamos criar uma newsletter, qual que é a periodicidade, qual que é a temporada, qual que é a editoria, por que a gente vai fazer isso, tornar relevante, senão fica realmente mais um canal para dar conta, é muito trabalhoso e, ao mesmo tempo, você está, talvez, assim, competindo por audiência, porque do trabalho, essa audiência, ela é realmente mais específica, né? Não é qualquer pessoa que vai acessar esse conteúdo, né? Exatamente. E aí, falando sobre relevância e adequação, você que circula muito pelas empresas também, quantos aplicativos, né, da época dos aplicativos, você já ouviu morrer? Ouviu falar que eles morreram? Bom, é curioso porque eu escuto muitos que morreram e ainda vejo nos palcos falando-se de aplicativos. Aí eu fico, gente, mas e aí, como é que a gente tá com isso? Mas já vi, assim, também aplicativos premiados e que as pessoas da empresa passaram a acessar como primeira coisa do trabalho e outros tantos que ficaram embolados em tantos outros aplicativos ou que foram suprimidos pelo Teams, porque a pessoa encontra tudo no Teams. Então, ela já tem que começar a trabalhar quando liga o Teams. E aí ela não vai abrir o outro aplicativo da empresa destinado a certos tipos de comunicações ali. Bom, isso é o que eu tenho visto, assim, bem geralzão. E você? Você certamente esteve parte integrante de muitos aplicativos, talvez, ou disse não para alguns deles. Sim, também. Como é que foi? Eu já vi muitos morrerem. Então, já tive do lado de quem ou desenvolveu ou tentou barrar por conta dessas questões todas que a gente está falando aqui. E também já tive do lado de quem avaliava, né, essa ferramenta de comunicação, esse canal. E o que eu vi, um dos dados a gente já falou aqui, inclusive, eu não tenho um pacote de dados para usar, então gerou a provocação e a reflexão aqui para a gente. Para quem é este canal, né, quem vai acessar e em que condições vai acessar. Quando eu estava deste lado das pesquisas e dos assessments, o que eu vi? Muitos canais básicos, como meu próprio líder,
muito mal avaliados, porque a informação não chega, e a comunicação com uma expectativa do podcast, a comunicação com a expectativa, ou os clientes da comunicação com a expectativa do aplicativo que vai resolver todos os problemas do mundo. Mas essa comunicação prioritária, que é do meu líder, não está funcionando. Ou eu tenho um excesso de e-mails. Então, o que eu acho? Eu não sou contra nada que é novo, mas eu preciso primeiro saber do objetivo. Depois saber da usabilidade e saber se esse arroz com feijão está bem feito primeiro. Porque se eu não tenho uma interação da liderança com a sua equipe e vice-versa, como é que eu vou sofisticar para o Substack, para uma newsletter, para qualquer coisa que seja, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa olhar com mais seriedade, menos hype e mais seriedade. E volta para a reflexão também do episódio anterior sobre adequação ao público, porque às vezes vou colocar o nós aqui, tá? Tá bom? Nós da comunicação, Sim. a gente fala, tá todo mundo no Substack, tá todo mundo no podcast, tá todo mundo na newsletter. Todo mundo quem? E vou dizer, eu como VRS aqui também, já ouvi de agência de comunicação que me atendeu, não, mas tá todo mundo com newsletter, você tem que criar uma newsletter. Mas eu não dou conta, o meu trabalho é fazer isso, isso e isso. A newsletter vai me demandar um trabalho que eu não tenho tempo para ocupar. E para fazer, usando, sei lá, IA para fazer esses textos, eu não quero fazer. É isso. Porque aí quem vai ler talvez seja IA também, sabe Sim. assim? Então é um trabalho meio inócuo se a gente aderir a todos os hypes de todos os momentos. Então acho que vale essa provocação também para quem é agência de comunicação, que vende aplicativos muitas vezes. Sim. Qual que é a usabilidade dele? Está aderente ou não a essa organização? E outros tipos de conteúdos e formatos também. Como é que está nessa matriz de canais e como é que está alinhado, de novo, a estratégia e a cultura e a quem vai usar essas informações. Agora, tem algum outro hype que você está vendo aí no teu radar de hypes que estão surgindo? Não sei se é hype, acho que já está estabelecido, mas com certeza tem muitas empresas tentando fazer o seu próprio, que é o programa de influenciadores, né? O programa de influenciadores internos, que a gente já tocou aqui nos episódios anteriores e a gente vai falar muito mais sobre isso. Aguarde, a gente tem um episódio dedicado a isso. Fica a dica. E, de novo, adequação, entender o contexto para não fazer só mais do mesmo ou fazer algo que não se sustente, né? Tem vários, quando eu pesquiso, por exemplo, podcasts de empresas para fazer estudos, benchmarks de marca empregadora, por exemplo, tem muitos podcasts que estão lá criados e abandonados. Criar e abandonar também comunica muita coisa, Exato. Né? Então tem muitos lá com poucas curtidas, a gente falou, com poucas interações, audiência baixa, descontinuado, parou no meio, não anunciou 10 episódios e não cumpriu os 10 episódios, sabe? Então, vai de novo para aquele lugar. Qual é o objetivo? Eu estou atendendo esse objetivo ou não? E não vai virar mais um volume de coisas que eu faço que são inócuas? Que eu faço muito bem feito, mas para chegar em lugar nenhum? Agora eu vou fazer só um contraponto. Venha. A gente tem disso, tá? Nas nossas conversas, os contrapontos. Porque muitas vezes eu recebo dilemas e demandas que são assim: a nossa área técnica não conversa com quem não é da área técnica. Então a gente tem um problema de comunicação que a área técnica fala para si mesma. Tá. E muitas vezes eu fico pensando assim, será que não seria legal ter podcasts com pessoas das áreas técnicas que poderiam compartilhar descobertas, achados, explicações, explicar coisas que são muito específicas de uma área de atuação de uma empresa e dar voz para essas pessoas técnicas muitas vezes. E eu já ouvi uma pessoa falar assim para mim, mas eles não se comunicam bem, por isso que a gente não vai chamar. E aí eu falo, aí a coisa da comunicação com os vários sentidos dela. Sim. Tá, são pessoas que não estão acostumadas a falar de um jeito talvez mais simples, de um jeito mais acessível para pessoas que não são das próprias áreas. Mas é função também da comunicação, acho eu, de poder propagar novas vozes, especialmente vozes, às vezes técnicas que são core do negócio e que não tem veículo para elas. Então, fiquei pensando aqui, sabe? Se o podcast não podia ser um lugar de
manifestação, divulgação científica, divulgação técnica de áreas que muitas vezes são silenciadas, preteridas por áreas de marketing, áreas que têm, parece que uma veia comunicadora maior, Sim. mas Mais que já glamour, ocupam muitas outros vezes. canais, né? Outros canais que sejam, inclusive, eventos públicos, painéis públicos e assim por diante, né? Sim. Acho que é uma boa reflexão. De novo, na minha opinião, vai depender muito do contexto e da usabilidade. Então, tem espaço para as pessoas ouvirem um podcast técnico? As pessoas vão abrir mão do seu tempo de relaxamento, de descanso na sua casa, vão lavar a louça, né? Que nem a gente brinca aqui, o podcast vai lá acompanhando a gente lavando louça em casa. Vão lavar a louça ouvindo um podcast técnico? Não sei. Depende muito daquele contexto, daquela cultura e, enfim. E também fiquei muito com essa frase que você trouxe, né? Eles não se comunicam bem, não falam uma linguagem acessível. Para quem? Segundo quem? Né? A gente precisa se provocar também com esse olhar. Não fala uma linguagem técnica ou uma linguagem acessível para nós, mas nós não somos todo mundo. Né? E me lembrei de um cliente que eu atendo que houve uma mudança de questão legislativa e internamente foi criado um podcast com acho que 7, 8 episódios para falar dessa mudança legislativa e trazer especialistas desse escritório de advocacia. Então, é um podcast super técnico, super aprofundado, mas com referências dessa área de atuação e que, na verdade, não é para todo mundo. O público-alvo deles eram pessoas que queriam se informar mais sobre essa mudança na lei e, claro, se posicionar perante o público externo, o que a gente, como escritório, entende e vai fazer a partir dessa mudança. Então, tá aí talvez um caminho, sabe? De a gente pode ter uma temporada voltada para esse assunto, que é um assunto que está em pauta, para se posicionar publicamente, não só internamente, mas externamente. Sim. E às vezes até fazer uma editoria, uma curadoria que seja, nesse momento a gente faz sobre esse tema e, de repente, dá voz para essa área. Nesse outro momento tem outro assunto. Fico pensando muito em emergência climática, em assuntos de diversidade, que a gente podia ter mais conteúdo circulando com vários olhares e vozes, e que vão conversar com pautas do momento. Claro que aqui vamos fazer só um esclarecimento, né? Comunicação aí, nesse caso, pode ser externo. Cria um podcast para comunicação externa e não para comunicação interna. Faz muito sentido. Mas que vai trabalhando reputação, traz um posicionamento da empresa e aí usa, de repente, de porta-vozes, de fato, para poder veicular essas informações. Então, não tem certo e errado, no fundo é isso, né? Exatamente. Vai depender. Aquela resposta que todo mundo odeia, né? Depende. É isso, depende do contexto, da usabilidade e tudo mais. Eu lembro que quando eu comecei a fazer alguns trabalhos de consultoria para análise de canais, eu falava, nossa, gente, mas carro de som? Como assim carro de som? Nem sabia, né? Na minha ignorância, nem sabia que existia isso, porque estava lá com o meu repertório do prédio espelhado. Então, o canal mais efetivo naquele contexto que eu estava analisando era o carro de som, porque não tem acesso à internet. A gente olha, né, muito com esses nossos óculos do eixo Rio-São Paulo, e que, sim, as pessoas têm mais de um celular também, eu entendo isso. Mas não é verdade para todo o contexto brasileiro. Não é verdade, nos rincões do Brasil a história é outra. Então, assim, carro de som, sim. Rádio para dentro do fetado, a depender do público, sim. Né? Então, muitas vezes, essa comunicação só chega se for desta forma. Então, quando eu vejo alguns cases, assim, em eventos que a gente transita, tem que ser tudo tecnológico, tem que ser painel tecnológico, totem, não sei o quê. Para quem? Eu sempre fico pensando, para quem? IA chegou para ficar, a gente usa no nosso dia a dia, a gente fala muito sobre isso, mas para todo mundo? Quem é todo mundo? Em que contexto? Com que objetivo? Então, acho que essas perguntas têm que ser os nossos mantras, sabe? Senão não é efetivo. E a gente está nesse episódio falando muito de podcast, porque, enfim, teve para brincar com o modismo, né? Tem um super hype, a gente também está aqui fazendo, mas eu também vejo esse super movimento de newsletter.
de a compilação de conteúdos. Ouvi relatos em um evento de comunicação interna agora, dizendo, olha, a gente fazia newsletters diárias. E aí foi se percebendo que, por mais que algumas pesquisas apontem que as lideranças gostam de comunicação diária, elas não acessam, porque tem muita coisa acontecendo. Exato. E aí essa empresa contou nesse case lá no palco que passou a fazer semanal. Então, ela viu que teve uma adesão e uma usabilidade melhor, porque deixou de ser diária e passou a ser semanal. Claro que a curadoria teve que ser diferente, a editoria mudou, mas também é entender isso. A gente não pode ser fonte dessa infoxicação, porque o hype está aí, e dizem que a news tem que ser diária, dizem que o podcast tem que ser semanal, dizem quem, né? Muitas coisas. As pessoas dizem muitas coisas. O próprio, a gente não está aqui tematizando muito Instagram ou redes sociais de uma forma geral, TikTok, porque elas vêm e vão, tudo isso muda muito rapidamente, mas quantas pessoas escutaram por aí, não é, gente? Tem que postar todo dia, tem que postar 3 vezes no dia, se você não fizer tal coisa, você tá fora do algoritmo. Eu falo, gente, é uma loucura, assim, de... Até uma falta de ar. Né? Assim, tem que o quê, gente? Da onde veio? Ah, não, tem um especialista que falou, um guru. Tá bom, mas o que isso realmente traduz como posicionamento, como marca, falando de comunicação externa e interna ainda mais? O que isso comunica para os meus colaboradores, né, Lilian? Sim, sem dúvida. Fui te ouvindo e veio outro exemplo na minha cabeça que é bastante polêmico. Adoramos a história do polêmica. LinkedIn, né? Todo mundo tem que estar no LinkedIn falando o tempo todo, se posicionando como porta-voz e... O que você acha disso? Quero dar minha opinião. Não sei quanto tempo a gente tem. Bom, primeiro tinha essa história de toda empresa tem que ter uma company page. Sim. E agora não está funcionando a company page, então todo mundo tem que ter porta-vozes para divulgar no LinkedIn em nome da empresa. Com a IA, acho que muita gente percebeu ano passado essa proliferação de um volume de conteúdos postados por porta-vozes de empresas ou por pessoas que divulgam seus trabalhos como a gente faz. Mas o dilema é assim, de novo, eu estou fazendo um volume para atender a quem, com que formato e para, de repente, ganhar um selo, né? Às vezes, um selo de LinkedIn Creator, sei lá, Top Voice e tal. Então, acho que a palavra que você trouxe é muito importante, é mais relevância do que a quantidade do que volume. Em si. É claro que tem uma métrica de vaidade, tive tantas curtidas, então agora eu vou postar mais, porque aí vai ajudar. Mas, enfim, quer seja como for, as redes funcionam de algum jeito compreensível e explicado pelas próprias redes, tem workshops do LinkedIn e tal, Instagram menos claro do como é que funciona tudo aquilo, mas tem outras coisas escusas também, né, de por que entrega mais esse conteúdo e não outro conteúdo. Então, acho que vale a gente tomar cuidado e como empresas, né, acho que vale as empresas também tomarem cuidado com esse hype de formar porta-vozes, fazer com que as pessoas postem no LinkedIn. E outro dia eu recebi essa pergunta, Vivi, a gente trabalhou esse porta-voz, ele foi tão bem no LinkedIn que ele foi para outra empresa. Tem isso também. Porque as pessoas perceberam essa pessoa, a visibilidade gerou um efeito. E não é sobre ser bom ou ruim, mas a dúvida dela era assim... Será que eu faço isso? O que a gente faz com isso? Porque a gente investiu também nessa capacitação. Então, não é a gente sobre criar bloqueios para a pessoa não sair, não é isso. Mas é sempre olhar, tem que postar no LinkedIn, o que isso gera de efeitos? Como é que a gente lida com esses efeitos? Eu já vi gente na empresa falando, e agora só tá no LinkedIn, né? E tem quem fale, clássico. Já trabalhei com você, hein? É isso. Né? É assim no LinkedIn, mas já trabalhei com você. Então, é isso, é um clássico. Você tem alguma opinião para divulgar para nós? Eu tenho uma opinião. Eu acho que os CEOs têm que estar presentes. Isso já saiu dado de pesquisa da Berge, Mega, enfim. A Carol Terra, no livro dela, pleiteia muito isso. Sim, porque o CEO é o porta-voz, é a humanização dessa empresa ali, é a representação dessa humanidade na empresa. Então, acho que é importante. Algumas lideranças que são chave na organização também, mas não é para todo mundo e não precisa ser para todo mundo. Então, eu tenho um incômodo com essa história de
todo mundo tem que falar, todos os líderes têm que falar, todas as áreas têm que falar, e corporativamente, não na sua iniciativa individual. Me incomoda muitíssimo. Por quê? Porque algumas lideranças têm o seu papel, como a gente está falando, CEO, então eu, como marca empregadora, preciso que esse líder se posicione e eu vou saber qual é a experiência com essa liderança, um tom da cultura por meio dessa comunicação, beleza? Algumas lideranças também. Agora, todo mundo é tão espontâneo assim, todo mundo é tão eloquente assim, ou isso é criado, forjado, para que se crie este ambiente, para que se crie esta camada de comunicação. Então, qual o meu ponto aqui? O meu ponto é, não pode ser fake, porque senão não engaja. Então, não pode ser só texto de A, tem que ter um tom da pessoa, senão não é legítimo. Então, quando não tem espontaneidade, quando não tem legitimidade, para mim não deve existir. Não vai agregar a marca empregadora, não vai agregar a comunicação interna, porque muitas vezes esses perfis são utilizados para o líder inspirar suas próprias equipes, e tá excelente, desde que ele tenha algum envolvimento. Ele precisa estar envolvido, ele precisa ser uma pessoa que combine minimamente com aquilo que ele está dizendo. E até para não cair numa lógica egóica, né? Porque aí vira esse líder que também pode cair numa ego trip, assim, e ficar ali. Total. E em vez de conectar com a sua equipe, desconecta. Porque Sim. agora ele está no LinkedIn. Então, acho que é sutil essa forma de se posicionar e até revelar coisas muito pessoais. Eu tenho uma questão, assim, às vezes, de um excesso de pessoalidade, o quanto isso é legítimo, autêntico, o quanto isso é uma forçação de autenticidade. Sim, esse volume, total. às vezes eu me pergunto, assim, gente, um volume muito grande. É muita gente autêntica e ao mesmo tempo se comunicando todo dia, toda hora e com notícia 3 vezes ao dia. E eu acho que, assim, isso tudo vai atrapalhando o próprio veículo, que tem o seu valor. Mas já ouvi muito a LinkedIn. LinkedIn, cheio de pessoas com sucesso. Ninguém fala de problemas. Eu lembro, na pandemia, estava começando a pipocar mais casos e continuava tendo gente feliz ali. Eu falei, gente, não dá mais. De verdade. A gente, em casa, não dá pra gente ser feliz no LinkedIn. No Instagram, você quer postar que você fez o bolo, que você, tá dando conta de... Não sei. Mas no LinkedIn, assim, muito complicado. Então, acho que esse é um outro cuidado para trazer autenticidade, assim como o podcast, newsletter, qualquer canal que a gente escolha investir nossa energia, nosso esforço, é o que de fato fica de relevante e autêntico e não forçado e não só vamos fazer só para a gente aderir a esse hype. É isso. Maravilhoso. Bom, de tudo que falamos, que recado você quer deixar para comunicadores ou não comunicadores? Analisem o contexto, o objetivo e que nós não deixemos a autenticidade de lado. Acho que é isso. Para mim, eu acho que espera um pouco o hype baixar. Dá uma olhada. Se isso sustenta, né? Olha no entorno. Eu uso muito a metáfora do mar, das ondas. Acho que, assim, é uma onda que segue vindo, ela é consistente, ou ela veio e... Passou. Exato. Então, acho que vale ter um pouco mais de cautela, ainda mais para empresas que dependem de muitos fatores para aprovar uma ideia, um projeto, uma proposta. Então, acho que vale cuidar desse hype, porque os hypes sempre virão novos, e como é que a gente toma decisões mais pensadas. E você, conte pra gente, o que fica desse nosso episódio sobre... Vamos fazer um podcast? Vamos criar um novo canal de comunicação? A gente quer saber de você, e no próximo episódio vamos falar, ixi, aí, a campanha não deu certo. É um problema de comunicação? Afinal, é um problema de comunicação? A gente espera por você no próximo episódio. Obrigada, Lilian. Até mais. Obrigada, Vi. Até.